seus santos caminhos. Benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Boa noite, amigos, irmãos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um culto da IPI Metropolitana de Brasília. Será um culto muito alegre, muito significativo, porque nele estaremos comemorando os 118 anos de aniversário da denominação. No dia 31 de julho é a data de aniversário. Tivemos um culto maravilhoso ontem, comemorando esta grande data. No decorrer da semana, dos dias passados, tivemos várias programações especiais. E então, neste culto, não poderíamos deixar de fazer menção e de celebrarmos o aniversário da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Também hoje é culto de Santa Ceia. Se você ainda não preparou os elementos, ainda está em tempo. Não deixe de participar, mesmo à distância, da mesa do Senhor, que é fonte de bênçãos para as nossas vidas. Vamos erguer a Deus uma oração nesse instante. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tudo está sob o teu controle. O Senhor é realmente quem está dirigindo este mundo. Realmente podemos ter a confiança de que tu és o Deus que caminha na história da humanidade. Oh, meu Deus, nós estamos muito alegres nesta noite, porque estamos em clima de comemoração do aniversário da IPI do Brasil. São 118 anos de bênçãos, de propagação do teu evangelho neste país e também no exterior. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, para que o teu nome seja cada vez mais elevado perante a nação. Nós te pedimos, portanto, que o Senhor fique conosco, como Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, como IPI do Brasil. Nós te pedimos isto com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Agora façamos a leitura bíblica, conforme se encontra no livro dos Salmos. Salmo de número 126. Se você está com sua Bíblia, poderá abri-la no Salmo número 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Glória a Deus!
Passamos o momento de confissão. Temos a tendência a pecar. Na presença de Deus estamos. Ele é santo e é um Pai de amor. Ele nos conhece as nossas fraquezas, dificuldades. Temos que pedir perdão a Ele, porque Ele perdoa, mas Ele perdoa o momento em que pedimos perdão, admitimos que erramos. Então, neste momento, você e Deus, fale com Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados. E em seguida, eu faço uma oração de gratidão a Deus por Ele ter nos ouvido e nos perdoado. Amém? Deus, eterno Pai, de amor, de misericórdia, te louvo, te agradeço, porque Tu és o Senhor e és um Deus de amor, um Deus de perdão, de misericórdia. Diante de Ti estamos pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Pai. Nos, Senhor, fortalece, Senhor, para que, Senhor, a cada dia, Senhor, possamos, Senhor, ser santos. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Agora passaremos ao momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Assim como nos ensina o Salmo 150, versículo 6. Todos seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia! movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Queridos irmãos, nesta noite temos a grata satisfação de contarmos com a presença do nosso pastor, Reverendo Sandro Xavier, que será o mensageiro de Deus para os nossos corações e também celebrará a Santa Ceia. Vamos fazer uma oração de iluminação. Ó Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos concede o privilégio
de estudarmos a Tua santa e bendita palavra. Nesse instante, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações para compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Continue abençoando o reverendo Sandro Xavier na apresentação daquilo que o Senhor colocou no seu coração e que ele espalha há tantos anos para que muitas vidas sejam alcançadas pelas Sagradas Escrituras. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Estamos aqui para mais uma reflexão. Neste tempo após Pentecostes, nós reforçamos nosso conhecimento, né, da vida de Jesus, dos seus atos, do que ele nos ensinou. E neste dia também nós relembramos, né, duas festas importantes, né? O dia do presbítero e da presbítera e também o aniversário da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que foi comemorado no dia de ontem. Nós tivemos aí a nossa transmissão, né, da celebração no YouTube, espero que todos tenham acompanhado, mas para quem não acompanhou ainda, você pode encontrar lá no YouTube essa celebração do aniversário da nossa Igreja Nacional, né? Nós queremos neste dia fazer uma reflexão a partir do Evangelho de João. Eu vou convidar vocês então a abrir as suas Bíblias. Lá no capítulo 6, nós vamos ler os versículos 24 a 35. E eu estou chamando a nossa reflexão de hoje de precisamos reconhecer nossa condição de dependência. Claro, dependência de Deus, dependência de Jesus Cristo, aquele que veio mostrar a imagem, né, de Deus para nós. Tá? Abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura de João 6, de 24 até o versículo 35, para a nossa reflexão nessa noite. Mais uma vez, João 6, 24 a 35. Já acharam? Vamos acompanhar a leitura. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer e ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus do céu, ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavras do Senhor, palavras do nosso Salvador, palavras do nosso Mestre, palavras daquele que vem nos aproximar do nosso Deus Pai Criador. Irmãos e irmãs, nós estamos em agosto, né? Começamos agosto neste domingo e muita gente gosta de tratar agosto como o mês do desgosto, né? E eu quero que nós comecemos agosto pensando um pouco diferente. Esse mês pode ser para nós um mês em que nós vamos olhar aquele clichêzão, né, que todo mundo fala, olhar o copo mais cheio e não mais vazio, olhar as oportunidades pequenas e imaginar que ela possa crescer
contaminar, né? E aí, quando falamos de contaminar, temos uma imagem muito importante, né, no Evangelho, que é o fermento. Então, o fermento você coloca um pouquinho e faz a massa crescer. Vamos olhar esse agosto, né, com um pouco desse sentimento do fermento. E muitas vezes as pessoas que se aproximaram de Jesus nesse episódio, elas estavam olhando as coisas que aconteciam ali naquele lugar e não conseguiam perceber aquele pouquinho como algo que poderia ser a representação de uma coisa imensa. Pois Jesus Cristo alertou todos eles sobre isso. Esse discurso em João 6 é um discurso grande, é um discurso que nos traz muitas lições, né? E eu considero esse capítulo de João, do Evangelho de João, outras pessoas também consideram, né? Muitos teólogos, muitos outros estudiosos da Bíblia aí, consideram também que esse texto seja o discurso mais contundente de Jesus, mas eu não quero botar essa definição como um monte de gente trata isso. Eu quero dizer isso para vocês como um testemunho pessoal, né? Como uma ideia que eu carrego comigo, porque Jesus aí está sendo muito contundente, como eu disse, está sendo muito enfático. Em certos momentos, você lê esse texto inteiro, o João 6, né, o capítulo todo, faça essa leitura, você vai ver que Jesus até em alguns momentos parece estar perdendo a paciência com esse pessoal que não entende o que ele diz e que só quer saber de procurar os milagres dele para saciar ali o seu corpo físico. Jesus parece que já está sentindo assim um pouco de esse pessoal não está entendendo nada. Eu fico imaginando Jesus vivendo nos nossos dias hoje, né? Então é um momento em que Jesus Cristo, nesse capítulo 6 todo, estou falando dele todo, né? Porque ele é como se fosse um ensino ali, a matéria final de Jesus Cristo, né? Ele define o que ele mesmo é. Ele define o que representa a sua missão, em que posição cada pessoa fica no seu caminho, no caminho dele, de Jesus Cristo, né? Quem é Deus? E o que devemos fazer? E o que devemos esperar de Deus? Eu acho que em João 6, nós estamos definindo ali o nosso caminho como cristãos, né? É uma base para a nossa vida de prática cristã. Como nós devemos confiar, em que confiar, como nós devemos agir, nos colocar nessa missão que é de Jesus e não é nossa. E também é um pouco do que nós devemos esperar daqueles e daquelas que partilham essa caminhada conosco, né? Que dividem esse caminho com a gente, com a nossa igreja. Então, fica o desafio aí para você ler o capítulo todo, depois pensando nisso, né? Comparando com o que você tem de ideia, com o que você aprendeu com relação a esse caminho de Jesus Cristo, tá? Como é a atitude da sua igreja, como é a atitude da sua liderança, já que hoje nós estamos relembrando aí e até comemorando, né, intercedendo pelos nossos presbíteros. E aí nós temos que saber também na igreja, né, há presbíteros regentes e presbíteros docentes. Os pastores são presbíteros docentes, os presbíteros são regentes. Então, quer dizer, todos eles são presbíteros. E hoje nós estamos falando aqui na comemoração do dia do presbítero e da presbítera regente, né? Aqueles que fazem parte do conselho da igreja ou que estão em disponibilidade ou que são eméritos, né? Por exemplo, o nosso conselho é formado pela presbítera Maria de Fátima, que é a nossa vice-presidente do conselho, o presbítero Mário Zan, que é o nosso secretário, a presbítera Nília, que é a tesoureira, e a presbítera Márcia, que é a nossa, né, professora aí da escola dominical e também tem essa missão aí do ensino, né? E também nós temos a presbítera Odete, que é a presbítera emérita, né? É a nossa decana, né? Entre os presbíteros, né? Então, para esclarecer a vocês, esses são os nossos presbíteros regentes, né? Aqueles que nós comemoramos nesse dia e que nós rendemos graças a Deus por eles e intercedemos também para que sejam fortes aí na liderança da nossa igreja, né? Então, pensar também como é essa liderança, pensar também na instituição em que você está, né? Como ela tem agido comparado com esse discurso contundente de Jesus, né? Então, sinta também aí, lendo esse texto,
como é a tensão que nós temos entre o que nós vemos, o que nós temos, o que nós vivemos, o que nós ouvimos falar há tanto tempo da igreja. Essa tensão, eu costumo falar que há uma tensão entre a igreja CNPJ, aquela igreja instituição, né, da sociedade, e a igreja corpo de Cristo. Muitas vezes eu até costumo dizer que uma atrapalha a outra. E é nessa tensão que nós vivemos a construção do reino de Deus. Nós dificilmente conseguiríamos abrir mão de um ou de outro, né? Então veja o desafio entre o que Jesus falou e essa distribuição de doutrinas que nós temos nesses tempos de hoje. Já são muitos desafios, né? As cobranças inúteis que nós temos por parte das igrejas, cheia de costumes, uma pauta de costumes das igrejas, que não tem nada a ver com tudo isso que Jesus Cristo ensinou e que a gente vai encampando isso e repetindo isso sem fazer um confronto com o Evangelho e com o que Jesus nos pede. Isso pode se transformar num peso, num fardo para as pessoas inútil, né? E até contrário ao que Jesus disse. Então é uma lição dada pelo próprio Jesus Cristo. Fica aí o convite, né, para você mergulhar aí em João 6 e fazer essas comparações todas, tá? Então, gente, olha, Jesus nos conhece por completo. Olha só como esse texto mostra isso, que Jesus nos conhece por completo. Nesse trecho aí, ele mostra que não é um bobo, né, que está saindo às ruas para atender qualquer pedido, qualquer pessoa, sem conhecimento das intenções das pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que não devemos mergulhar nos reais desejos dos corações das pessoas. Isso é um equívoco, porque as pessoas que não são cristãs, e muitas vezes há pessoas necessitadas que procuram a igreja, é lógico, né? A nossa igreja está vivendo aí uma campanha de arrecadação de cobertores para atender uma instituição, ainda mais nessa época de frio, né, em que nós devemos não somente orar por quem precisa, mas também ajudar nesse sentido físico. Mas nós hoje encontramos muitas pessoas que não estão nessa necessidade, mas que se aproveitam de quem tem esse coração e esse mandato até de Jesus Cristo para poder se dar bem, né? Então imagine que uma pessoa vai chegar na porta da igreja dizendo que precisa de 5 cobertores porque está com um filho pequeno. E nós conhecemos muito isso, né? E depois ela vai pegar aqueles cobertores e vai vender para depois fazer qualquer outra coisa, né? Mas assim, olhando o Evangelho, nós vemos que Jesus nunca disse para a gente se calcar nisso daí, né? Mas a igreja tem que estar hoje especializada nesse olhar, né? Então veja que Jesus conhece cada passo e cada coração, ele faz aquilo que é determinado pelo Pai, né? E nós devemos lembrar, nessa avaliação que devemos fazer, sim, do coração das pessoas, como foi o atendimento, por exemplo, daquele jovem rico, né? Que falou o que eu tenho que fazer para conseguir o reino de Deus, e ele falou, olha, por que você não dá tudo que você tem e vem atrás de mim? E ele não quis, né? Jesus poderia atendê-lo, não, vem comigo, eu vou te ensinar e tal. Não tem. Ele escrutinou o coração daquele jovem, né? Então ele atende, mas não indiscriminadamente, né? Não atende também para se livrar daquele que se aproxima dele, tipo, toma um dinheiro aí, pronto, segue seu caminho, né? Então Jesus modifica corações. Ele fez isso no primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Ele fez isso multiplicando pães e peixes. Jesus é um milagreiro que modifica corações e não só modifica substâncias, porque as substâncias as pessoas podem hoje dar um jeito de fazer isso, mas a pessoa vai comer, a pessoa vai beber, a pessoa vai se levantar, vai sair com seu cobertor, vai sair com sua cesta básica, mas o coração continua o mesmo. Então, Jesus fala de atender, sim, as necessidades físicas, mas ele está preocupado com a mudança do coração, e foi isso que trouxe essa reação dele nesse trecho que nós lemos hoje. Ele não disse para deixar de atender as pessoas, mas ele falou assim, olha, vocês estão preocupados só em comer, podem vir, vão comer, mas para vocês não vai fazer diferença, porque o importante mesmo é o
pão que vem do céu e que não alimenta só esse corpo físico. Então note só que ele diz no versículo 26. Ele diz que sabe muito bem que as pessoas só estão indo atrás dele porque comem dos pães distribuídos e ficam satisfeitos. Vamos dar uma lida de novo no 26, só para nós reforçarmos o nosso entendimento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Isto que ele vai falar. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os meus milagres. Quer dizer, vocês estão se aproveitando dos milagres, mas vocês não estão entendendo qual é a diferença que isso deve fazer no coração de vocês, na vida de vocês, na atitude de vocês, na compreensão de vocês, na relação de vocês entre uns com os outros. Jesus se preocupa com isso, né? Quantos de nós fazemos isso, hein? Quantos de nós vamos atrás de Jesus Cristo só porque comemos do pão, saciamos a nossa vontade? Talvez você não vá para a igreja por causa de um pão, e aí, pastor, eu não vou para a igreja só por causa do pão, mas vai porque lá você encontra aquele casal de amigos seus, vai porque lá há 30 anos tem pessoas que você conhece, vai porque vai com seu pai, com a sua mãe, e isso lhe traz alguma satisfação, vai porque a igreja está pagando um curso para você, vai porque recebe uma cesta básica. Jesus Cristo quer que você entenda os milagres dele. Ele pede que nós passemos para o outro patamar, para o outro nível. Então, a questão é quantos procuram a igreja como quem está indo a um supermercado, né? Procurando produtos que lhe atendam às necessidades do corpo. Então, há pessoas que classificam a igreja assim como um mercado de bens simbólicos. A pessoa vai lá buscar alguma coisa que ela quer consumir. E aí, nesse sentido, a gente diz o quê? Se você trata a igreja como um supermercado, você precisa pagar, porque produtos precisam ser pagos, né? Então, a igreja não oferece produtos, a nossa igreja não se pode classificar assim, né? Dizemos que estamos fazendo isso porque, ou só se você depositar tanto, deposite tanto para que nós oremos por você. Essa não é a nossa característica, mas nós sabemos que isso existe. E nesse sentido, quem vai lá buscar esse tipo de coisa, é justo que pague. No mercado você tem que pagar a mercadoria que você compra. Então é lógico que nós precisamos atender às nossas necessidades, né? Costumo até dizer que de barriga vazia ninguém consegue a sua espiritualidade. Então, claro que nós temos que atender a quem passa fome, a quem passa frio, a quem precisa de uma oração porque está deprimido, né? E cuidados e atenção. Claro que se faz isso, né? Eu lembro que eu era ainda jovem, seminarista, e num debate em presbitério, um dos pastores, numa reunião, falou que nós devemos atender as pessoas. Era numa favela, numa igreja que tinha na favela, e tentar ali fazer cursos de inglês, cursos de informática, para que os jovens mais carentes pudessem ter uma formação, procurar uma qualificação de emprego e tal. E ele falou, mas aí só pode participar do curso quem se matricular na escola dominical. Aí eu perguntei para ele, mas se o jovenzinho lá da favela for de uma família umbandista que não tem interesse em trocar de religião, só de conseguir mesmo uma qualificação profissional, você não vai deixar? Ele falou assim, então não. Olha, aquilo teve uma reação tão ruim por parte dos outros pastores, né? E de fato, né, o que Jesus Cristo propõe não é isso. Quem entendeu os seus milagres, muito bem, mas quem está passando fome, continua passando fome e precisando de pão. Eu me lembro de uma outra história, eu ainda era militar e nós sempre tomávamos café numa lanchonete antes da entrada do quartel, lá no Rio de Janeiro. E eu estava com um amigo e isso não era nem 8 horas da manhã, e chegou um cara que ele estava visivelmente embriagado e pediu um café, porque estava com fome, pediu um café porque estava com fome. E o meu amigo perguntou, você quer um pão também? Ele falou assim, poxa, quero. Ele falou assim, dá um pão e um café para ele. E o outro colega do lado falou assim, mas você vai dar isso aí para ele? Ele está bêbado.
A resposta do meu amigo foi: ele está bêbado, mas está com fome. E não sabemos as circunstâncias pelas quais ele se embebedou, se foi com o dinheiro dele, se foi com o dinheiro de outro, se ele gastou o dinheiro dele que deveria comer com a bebida. Nós sabemos que o problema da bebida hoje trata-se de uma dependência química. É uma doença. Então, ele falou: olha, eu estou matando a fome dele. Os outros problemas depois, eu não posso fazer nada agora, mas espero que seja resolvido. Então, nós precisamos do nosso sustento básico. E o sustento básico não é só pão, cama, agasalho, né? Água, mas também nós temos dependências psicológicas, né? Amizade, carinho, coisas que levam à depressão, à ansiedade. São também necessidades básicas nossas, né? Então, mas o que Jesus diz é que aqueles lá que só pensavam no pão e não entendiam os milagres, eles não se interessavam pelo mais importante, melhor, que Jesus vinha trazer. Jesus dá o pão? Claro, Jesus dá o pão. Entretanto, o pão mais importante, eles não tinham interesse nesse pão. O pão do céu. A igreja deve ter essa palavra de Jesus como uma lição para a sua ação social. Então, não se deve deixar de realizar a ação social. Aliás, é uma primazia da Igreja Reformada em todo o mundo também. Uma das 3, né? A importância da palavra de Deus, a soberania de Deus e a ação social. Isso em todo o mundo. É meio que um tripé da Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, né? Então, não devemos deixar de realizar essa ação social, nem que ela seja uma exigência para que a pessoa demonstre fé, como falei naquele exemplo do curso de informática. Porque isso é dom do Espírito, né? Essa fé, esse entendimento do milagre também é um dom do Espírito. Então, essa exigência nós não devemos ter, devemos realizar, mas nós devemos proclamar que sim, as pessoas devem estar preparadas para receber esse pão do céu, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos entender que Jesus nos conhece por completo e nós também somos convidados a realizar esse conhecimento, né? A igreja como instituição e cada um de nós também. Tá? Então, por fim, nós devemos acreditar em Deus, devemos reconhecer que dependemos dele. Olha, mais uma dica de Jesus para nós seguirmos com ele é saber que Deus espera que nós acreditemos naquele que foi enviado por ele. Ou seja, crer que Jesus é o enviado dele. Você só tem uma maneira de entender Deus, de compreender o que Deus é, dentro da sua limitação. É mergulhar completamente em Jesus. É a única maneira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e sou o único. Com essa dica, nós entendemos que só há uma maneira de entender Deus, né? É seguindo a Jesus Cristo. Nós não temos capacidade de acreditar em Jesus Cristo somente pelo nosso sentimento, pela nossa emoção. A nossa emoção não garante nada. E era isso que eles estavam pedindo lá. Mostra para nós. Multiplica o maná aí. Não foi Moisés que deu maná a vocês, foi Deus, e vocês não entenderam o pão do céu. Repara que ele pede que nós superemos essa condição de depender emocionalmente das coisas. Ele alerta que nós paremos de buscar confirmação do que nós queremos entender nas coisas que atendem às nossas expectativas, que são as nossas emoções. Então, note que por causa disso, porque as pessoas querem perceber Deus só nessas ações físicas que atendem os nossos sentimentos, alguns charlatões da fé, eles são tão cientes disso que eles preparam falsos milagres para conseguir seguidores, para conseguir contribuidores, depositantes de dinheiro mesmo. Então hoje já se faz isso, né? Por comentários, né? Você faz várias ações para conseguir comentários, cliques, curtidas, compartilhamentos. É uma coisa patética que vivemos, mas que dá dinheiro para muitos e dá dinheiro para as igrejas. E vira uma ação de charlatões, como eu disse.
usando o nome de Jesus Cristo. Porque as pessoas estão atrás destes sinais. E os sinais se inventam. Mas o pão do céu não se pode inventar. Então é a palavra que nós devemos buscar e continuar buscando. Você também. Já está na igreja, já é convertido, sua família é da igreja há anos. Mas vamos continuar buscando o pão, vamos continuar buscando alimento sólido, vamos continuar buscando aprofundamento no Espírito e em Jesus Cristo. Para que não sejamos vítimas dos charlatões da fé. Para nós, irmãos e irmãs, deve bastar Deus. E Deus para nós está em Jesus Cristo. Só por Ele nós chegamos a Deus. Somos falhos, somos dependentes de nossos sentimentos, de nossos desejos. Nós devemos abrir mão deles, devemos mergulhar em Jesus, devemos depender de Jesus para poder chegar a Deus. Devemos reconhecer essa dependência de Jesus Cristo para chegar a Deus. E é de Jesus Cristo. Porque tudo que te disserem, tudo que você lê em qualquer outro lugar, para trás na Bíblia e para frente na Bíblia, deve ser comparado com Jesus Cristo, para que nós coloquemos os óculos corretos para poder fazer a leitura daqueles textos e não inventarmos outras coisas. Para não enfiarmos nossos costumes e nossos desejos na Bíblia Sagrada, porque ela está ancorada em Jesus, para frente e para trás. Nós devemos depender de Jesus para chegar a Deus. Um Deus que nos sustenta a vida por completo, não somente o corpo dos seus desejos momentâneos de fome, sede, carinho, amor, cuidado. Mas o corpo que será ressurreto é um corpo que será sustentado pelo pão que vem do céu. E, irmãos e irmãs, o pão que vem do céu é Jesus Cristo. Só quando entendemos os seus milagres nós somos realmente alimentados no nosso espírito. Eu desejo que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus possa te fazer compreender que nós temos essa condição de dependência. É a dependência física que qualquer pão pode alimentar e fazer você levantar. E nós sabemos que existem instituições que dão pão também e não são da igreja. Mas só quem traz o pão do céu, e o pão do céu é Jesus Cristo, é Ele mesmo. E em Jesus Cristo você pode alimentar o seu espírito. Não se aparte da palavra de Deus, que você seja alimentado. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós mais uma vez vamos celebrar a nossa Eucaristia, a Santa Ceia, na nossa Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Hoje nós estamos comemorando mais um aniversário da nossa Igreja Nacional, a IPI, Presbiteriana Independente, e também comemorando e dando graças a Deus pelo dia do presbítero e da presbítera. Então, hoje seria um dia em que nós estaríamos cercando essa mesa com os nossos irmãos e irmãs, presbíteros, presbíteras da nossa igreja, mas ainda vivendo esse momento de distanciamento por conta dos cuidados ainda da pandemia. Nós queremos colocar aqui ao nosso lado os presbíteros e as presbíteras da igreja que estejam em espírito e sempre estão nesse momento, para que nós possamos celebrar a Eucaristia. Coloque o seu espírito, a sua vida, nesse momento em que nós compartilhamos da presença dos irmãos e das irmãs, de Jesus Cristo conosco. E é virtual, mas pelo coração e pela fé em Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo, nós nos fazemos presentes e unidos. Nós vamos ouvir a leitura da instituição da Eucaristia. Hoje nós vamos fazer a leitura no livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios.
nós vamos fazer a leitura do capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. Essa é uma leitura considerada a leitura mais antiga de instituição da Eucaristia, e a Maria Eduarda vai fazer a leitura para nós. Ouçamos. Porque eu percebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, pois, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem este cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Essas palavras nos convidam a estarmos juntos com os irmãos, fazendo essa memória do que Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos, né? E assim Ele está presente conosco, e é nessa presença que nós pedimos também que o Espírito Santo venha, Ele mesmo, consagrar nossas vidas, consagrar os elementos que colocamos diante da mesa para a qual o próprio Deus nos convida. Vamos orar pedindo que o Senhor consagre esses elementos. Os nossos aqui, esse na sua casa, com a sua família, cada um de nós, para que possamos compartilhar desse momento, uns com os outros e com o próprio Jesus Cristo. Oremos. Graças te damos, Senhor, Deus de amor, Senhor Jesus Cristo, que nos mostra a presença de Deus conosco. Nós te louvamos, Senhor, porque pela tua bondade, tu colocaste para nós, o teu Filho, a maior oferta que podemos receber para a redenção dos nossos pecados, para a nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos neste momento que o teu Santo Espírito venha, Senhor, iluminar as nossas vidas, venha nos abençoar, venha trazer, Senhor, para nós a presença santa que nos une, Senhor. E que possamos também, Senhor, pelo teu Santo Espírito, receber consagrados o pão e o vinho depositados na tua mesa, representantes, Senhor, da presença de Jesus Cristo, corpo e sangue, alimento e alegria nossa. Que tu possas, Senhor, abençoar a tua igreja, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a você na sua casa para orarmos juntos, não só conosco e com aqueles que estão aí com você, com os irmãos e irmãs ligados nas suas casas, mas com o próprio Jesus Cristo, a oração que ele nos ensinou, a oração dominical, a oração do Senhor, aquela oração em que juntos nós chamamos o nosso Deus de Pai. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento, ofereça a paz para aquele irmão, irmã, que está junto com você na sua casa, e ofereça de coração para os irmãos da nossa igreja e para aqueles que estão acompanhando essa celebração eucarística, esse culto, a paz que vem do Senhor. É uma paz completamente diferente daquela paz que nós entendemos, é uma paz completamente diferente de uma paz de somente terminar a guerra, é uma paz que germina de dentro do coração e que você deseja ver para o mundo inteiro. A paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.
Pode você também, tá? Irmãos, preparados que estamos, os elementos na sua casa, consagrados pelo próprio Espírito Santo de Deus, você vai oferecer, você vai tomar com alegria e com ação de graças. O pão é um alimento para o seu espírito. É aquele que vai renovar a sua fé, é aquele que vai te dar a certeza de que Jesus está com você, de que o Espírito Santo caminha ao seu lado, de que Deus também é o seu Pai. Receba com alegria e com gratidão e que o Senhor assim te abençoe. Da mesma forma, Jesus nos pede que compartilhemos o cálice. Compartilhe esse cálice com o irmão, com a irmã, mesmo afastado fisicamente, mas unidos em coração com o nosso Deus, com os nossos irmãos da nossa igreja e aqueles que compartilham nesse momento. Que seja alegria para o seu espírito. Que a gratidão invada o seu coração. Vamos orar pedindo a Deus que receba essa nossa gratidão por estarmos em torno da sua mesa. Nós vamos encerrar com oração pós-comunhão. A oração hoje vai ser feita pela Maria Eduarda. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos em torno dessa mesa. Abençoe nossa igreja, que ela possa ser cada vez mais evoluída para podermos louvar ao Senhor. Abençoe as pessoas que estão em casa. Cuide da gente por causa desse vírus que está espalhando no mundo. Faça com que ele acabe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a nossa igreja. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Chagas, pureza para o maior pecador. Pois que é mais alvo do que
torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Mais alvo que a neve eu serei. Eu serei mais alvo, mais alvo. Reverendo Sandro Xavier, obrigada pela mensagem ministrada que tanto abençoou os nossos corações. Façamos o momento do ofertório. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Dízimos e ofertas. Quando entregamos, estamos devolvendo a Deus um pouco do muito que Ele nos dá. Tudo que temos pertence a Deus. Abençoe a obra de Deus com amor, com fé, com alegria. Saiba que é um privilégio poder honrar a Deus com o melhor que temos. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos na sua tela. Anote, se você preferir, um jeito prático, fácil e sem nenhum custo, faça um Pix. A nossa chave Pix é o nosso próprio CNPJ da igreja. Deus os abençoe. Queridos irmãos, como já fiz alusão no início, estamos em ritmo de comemoração de mais um aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No dia 31 de julho de 1903, 7 pastores reunidos na Catedral Evangélica em São Paulo, com mais presbíteros representando igrejas, resolveram criar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, um ramo da Igreja de Cristo, que veio para ficar, para anunciar o Evangelho neste país continental. No início era apenas um sínodo, hoje já temos vários e presbitérios espalhados por todo o Brasil, com um número
muito grande de igrejas. Tudo isso para levar avante a mensagem de Cristo Jesus. E então, nesse instante, como membros desta igreja, convidamos todos para cantarmos juntos o hino oficial da IPI do Brasil, que é O Pendão Real. Obrigada pela sua presença. Te convido a continuar participando das nossas atividades neste canal, que são domingo às 10h15, Escola Bíblica Dominical, às 19h15, culto de louvor e adoração, às terças-feiras, culto de estudo bíblico, às 20h, pela plataforma Zoom. Faça seu pedido de oração. Será um prazer poder interceder por você. A todos uma ótima semana, abençoada, repleta de saúde e paz. Irmãos e irmãs, vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento neste domingo. Nós queremos, antes de tudo, dizer que estamos orando por você. Você pode deixar o seu nome, o seu pedido aí nos comentários do nosso culto de hoje. Pode enviar também no grupo do WhatsApp da igreja. Se você tem contato com algum irmão ou irmã da igreja, pode mandar, né? Nas nossas orações durante a semana nós nos lembramos, cada irmão e irmã que lê o seu pedido lá no nosso culto também lembra de você. E especialmente hoje nós queremos que você dedique a sua oração para a nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, completando mais um ano de existência.
pedimos que Deus abençoe a nossa igreja. E também pedimos que vocês, irmãos, orem pelos presbíteros da nossa igreja. Nós falamos presbíteros, mas é até uma falta de democracia com a palavra. Nós temos, vamos contar aí, 4 presbíteras e um presbítero, porque contando com a nossa irmã presbítera Odete, nós temos a presbítera Nília, a presbítera Márcia, a presbítera Maria de Fátima e o presbítero Mário Zan. Então, nós queremos pedir que Deus os abençoe, que Deus dê forças, Deus conduza os nossos irmãos nessa tarefa de liderar a nossa igreja, não somente institucionalmente, aquela igreja CNPJ, como eu falo, mas a igreja é corpo de Cristo, a igreja que sustenta os irmãos e as irmãs espiritualmente em oração. Essas pessoas oram por vocês, essas pessoas lembram de vocês e cuidam e ajudam também no pastorado da igreja. Então, lembrem-se de orar por esses irmãos. Vamos orar agora, mas vamos pedir que você mantenha a sua oração por eles, que são um pilar da nossa igreja também. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que tu incline, Senhor, os teus ouvidos para a nossa oração nessa noite. São irmãs e irmãs, Senhor, que mesmo afastado por conta ainda dos nossos cuidados, por essa pandemia que assola o mundo inteiro, mas unidos, Senhor, num mesmo coração a Ti. Tu, Senhor, que és o nosso pão do céu, o alimento do nosso espírito, aquele, Senhor, que realiza o milagre de modificar os nossos corações, voltando esses corações para Ti, Senhor. Nós, então, queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada pedido, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que coloca nesse momento o seu coração para Te pedir, Senhor. Nós ainda temos muitas pessoas angustiadas, Senhor, com perdas por conta da pandemia, doenças, Senhor, e pessoas internadas. Nós queremos, Senhor, que os Teus cuidados continuem, Senhor, próximo dessa família, com o Teu Santo Espírito, trazendo consolação, Senhor, trazendo amor, trazendo paz para o Espírito, Senhor. Cuida, Senhor, também daqueles e daquelas que ainda por conta desse momento de dificuldade sanitária encontram-se em dificuldade financeira, de trabalho. Nós sabemos que muitas famílias ainda estão necessitadas, Senhor, de um cuidado maior nessa área. Então, Senhor, venha com a Tua mão poderosa, Senhor, dá esperança. Nós cremos em Ti, Senhor, e sabemos que Tu és poderoso para trazer tranquilidade, paz e direcionamento, Senhor. Nós confiamos em Ti. Pedimos também, Senhor, que Tu tragas, Senhor, o Teu auxílio, a Tua força para aqueles que no momento de fraqueza da sua paz, da sua tranquilidade, que lembram nesse momento, Senhor, que Tu podes atender. Então, Senhor, sê bondoso, sê misericordioso com cada irmão, cada irmã que nesse momento coloca diante de Ti a necessidade que tem do Teu cuidado. Fica, Senhor, com aqueles irmãos e irmãs, os presbíteros, não só esses da nossa Igreja Metropolitana de Brasília, dos quais nós colocamos diante de Ti a nossa gratidão e Te pedimos, Senhor, abençoes cada um. Mas, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, presbíteros e presbíteras da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e aqueles também, Senhor, que são nossos irmãos de outras igrejas. Leva, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua sabedoria, Senhor, para que eles possam conduzir o Teu rebanho de acordo como Tu queres. Fica, Senhor, com cada um de nós nesta noite. Abençoa, Senhor, cada família que partilha conosco dessa celebração, desse culto, Senhor, que partiu o pão e dividiu o cálice conosco, mesmo que virtualmente, Senhor, mas Tua presença em cada lar é feita, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Nós Te rogamos, Senhor, essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a bênção do nosso Deus, Pai Criador, de Jesus Cristo, nosso Mestre Salvador, do Espírito Santo, Deus que nos reúne e nos alegra, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos virtualmente nesta noite e com o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo em que nós vivemos,
hoje e para todos sempre. Amém. Amém, que Deus te abençoe, uma boa semana para cada um de vocês, para a sua família, onde quer que você esteja. Amém.